um devocional Palavra que Transforma. Estamos em um estudo no livro de Mateus, capítulo 5, hoje a parte 6, sobre o Sermão do Monte que Jesus fez aos seus discípulos e faz a nós hoje. Este estudo vem responder a uma pergunta a respeito de como ser uma mulher bem-aventurada no mundo corrompido. E nós já passamos por algumas estruturações do nosso posicionamento com Deus para que nós tenhamos realmente um coração bem-aventurado. Já falamos sobre o nosso chamado, de ouvir Jesus nos chamando para esse posicionamento. E neste posicionamento aprendemos a nos esvaziar para nos encher de Deus. Aprendemos a ter um coração convicto do que é certo e do que é errado. Aprendemos também que uma mulher bem-aventurada é a mulher que entrega todo o controle da sua vida no altar do Senhor e que buscamos incessantemente aprender cada vez mais de Deus. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, dois aspectos de estruturação desse sermão das bem-aventuranças. E que diz assim no versículo 7 do livro de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado é você que é misericordiosa. Certa vez nós conversamos em um dos devocionais a respeito de uma pergunta muito comum entre as pessoas, até com um ensinamento de educação, de cortesia que diz: como você está? Uma pergunta que está em nossos lábios a todo instante. Mas se não queremos nos envolver aos problemas de outras pessoas, às questões e necessidades de outras pessoas, é bom que não façamos essa pergunta. Porque se fizermos esta pergunta a alguém e essa pessoa responder que não está tudo bem e desenvolver o assunto colocando o que esta pessoa precisa, será que você estenderá realmente as suas mãos? E ser bem-aventurado, os misericordiosos de coração, é não somente estender as suas mãos ao próximo, mas estender em compaixão, realmente se envolvendo em emoção a esta pessoa. Fazer com o coração cheio de vontade quando ajudamos alguém. Algumas pessoas ajudam para que a ação seja bem vista às outras pessoas, mas não é isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, entendemos quem nós somos nele, entregamos tudo no altar dele, isso significa que nós somos usadas por Deus para também ajudar as outras pessoas. E precisamos fazer isso não por mérito, mas por compaixão, com um coração cheio de vontade, porque a misericórdia, ela exclui o mérito. Jesus, quando ele se entregou na cruz por nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado, para que fôssemos libertas da condenação eterna, ele não fez isso porque merecíamos, mas ele fez isso por compaixão. Portanto, o Senhor nos alcançou pela misericórdia dele, pela compaixão que ele tem por nós. E nós precisamos ter também a compaixão ao próximo. Isso te torna uma mulher bem-aventurada, porque agora, vivendo no centro da vontade de Deus, você passa a ser uma mulher que olha para o próximo. E uma outra questão que o Senhor quer tratar conosco hoje, que eu li no versículo 8, diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É uma outra característica que nós precisamos colocar no nosso estilo de vida para que sejamos bem-aventurados neste mundo onde o egoísmo, o olhar para si mesmo, ele está tão evidente na vida das pessoas. E estar limpo de coração significa tentar alcançar, fazer o que é reto. Nós buscamos conhecer a Deus quando nos esvaziamos e quando permitimos
que Deus entre com seus aprendizados a nós. E por buscar esse aprendizado, nós também precisamos ter este coração limpo de buscar fazer aquilo que Ele nos ensina. Ou seja, se nós temos dois caminhos, o certo e o errado, temos duas opções na nossa frente para as decisões diárias na nossa vida, nós precisamos ter um coração limpo e escolher o caminho certo, escolher o bem e não o mal. Ou seja, ver as coisas com os olhos de Deus. Precisamos orar ao Senhor, então, para que nós tenhamos este olhar, um olhar limpo, um olhar misericordioso, um olhar cheio de compaixão, um olhar sem julgamento, um olhar de amor ao próximo. E diz, se nós formos limpos de coração, então nós veremos a Deus, porque enxergaremos como Ele enxerga. As situações que chegam até nós, pessoas contam suas histórias, pessoas contam os seus lamentos e as decisões que precisam tomar. Muitas vezes você pode chegar com um julgamento e diagnosticar a situação dessa pessoa da forma como você vê. Mas não é isso que o Senhor nos ensina neste versículo. Quando Ele fala que bem-aventurada a mulher que tem o coração limpo, é a mulher que enxerga com os olhos do Senhor. Jesus Cristo, quando um pecador chegava até Ele, não chegava julgando as pessoas. O Senhor Jesus chegava com compaixão e dizia a essas pessoas: aprenda do Senhor, não peque mais. Devemos proceder, estender a nossa mão de compaixão, sem julgar a situação da pessoa. Seja assim, esta mulher bem-aventurada no mundo corrompido, com o coração cheio de vontade para ajudar e ajudar com a visão de Deus e não com a sua própria visão. Deus te abençoe, fique com esta palavra e amanhã continuaremos com os ensinos que Jesus tem para nós, para nos tornarmos bem-aventuradas no mundo corrompido.